E aí, gente? Vamos para mais um episódio do Brasileiros pelo Mundo, hoje com a Luísa Nascimento, que mora em Berlim. Vou esperar a galera entrar aí. Olha, a Dona Meire entrou pontualmente. Minha mãe tá demais com essa foto de perfil, gente. Vai lá e dá uma olhada, comenta, que ela tá muito famosinha. E é verde, vamos assinar aqui pra galera. Convidem aí o pessoal. Sejam todos bem-vindos. Luísa chegando daqui a pouquinho. Luísa mora em Berlim, na Alemanha, e vai contar pra gente como que tem sido essa experiência morando lá há um tempo não tão grande. Ela morou antes na Itália. Calma aí, vamos aguardar. Gente, apareceu a live aí pra vocês porque eu estou aqui testando. Ah, agora foi, minha internet tá lerda. Falei pro marido testar aqui pra ver se tá entrando, se tá aparecendo aí. Não tava, agora já voltou. Espero que não caia o sinal, porque época de pandemia, a internet está uma beleza. Olha aí a dona Luísa chegando na nossa live. Luísa, já te chamo. Tô aqui falando pra galera que hoje é o segundo episódio do Brasileiros pelo Mundo. Ontem eu falei com a Aline Alonso. Quem não viu, eu postei lá no canal do YouTube. E também marquei aqui nos stories, talvez vocês consigam já ver. Mas nós temos uma parte da live de ontem que eu tive um imprevisto, né? Deu um bug aqui no meu celular e eu perdi. Espero que hoje dê tudo certo com a live. Vamos aí, ó, fingers crossed. Vou chamar a Luísa agora, então, e a Luísa vai contar pra gente um pouquinho sobre Berlim. Ontem a Aline falou da Itália, já morava um tempo razoável na Itália. E a Luísa é um pouquinho mais nova em Berlim, então ela vai contar pra gente esse começo de. Ela vai falar, mas eu acho que são mais ou menos 2 anos lá. E ela vai se apresentar pra gente hoje. Convidem a galera aí, ó, mandem a setinha, tem um balãozinho de pergunta, mandem suas perguntas aí nos comentários. E vamos nessa agora começar. Luísa, eu vou te chamar. Calma aí, gente, essa tecnologia é demais. Vamos ver, vamos ver. Oi, E aí, dona e Luísa? aí? Como está? Bem, e você? Eu estou bem. Tava falando pra galera aqui que ontem a gente teve o primeiro episódio do Brasileiros pelo Mundo com a Aline, que mora lá na Uhum. Itália, na nossa ex-cidadezinha de Schio. Sim, skillzinha amada. A Schio Amada é uma cidade que foi minha, uma cidade que foi da Luísa, do Daniel, o esposo dela, o Carlos, teve uma galera que a gente conheceu lá de brasileiros, muito legal esse período que a gente morou lá. E a Aline foi uma dessas pessoas. E, de repente, a gente saiu, alguns saíram de lá, né? Alguns ainda permanecem lá, mas a Luísa foi uma dessas pessoas. E que hoje eu chamei a Luísa para falar um pouquinho do novo lugar que ela está. Então, Luísa, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, tempo que você está aí, onde você morava antes no Brasil, que você trabalhava lá, se segue a mesma coisa aí, e assim por diante. Deixa você se apresentar. Então, vamos lá. Então, eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Uhum. Eu decidi faz uns 3 anos, junto com o meu marido e as nossas duas gatas, sair do Brasil, procurando uma nova experiência. E até então a gente decidiu ir para a Itália, sem muitos planos, né, para o futuro. E ficamos lá por um ano, onde te conhecemos várias pessoas maravilhosas. Eu vi que a Marina também está aqui. Oi, Marina. Ah, é. Oi, Marina! A Marina é uma das nossas convidadas para uma próxima aí, vocês fiquem de olho, já Sim. aproveitando. E depois de um ano na Itália, a gente decidiu se mudar para Berlim. A gente está aqui faz em 2 anos e 3 meses, mais ou menos. Entendi. E, assim, de primeira você falou que morava no Brasil, você morava onde mesmo no Brasil? Só para galera saber? Em Blumenau, Santa Catarina, Blumenau, Santa no sul. Catarina, tá. Aí vocês dois decidiram ir pra Itália, até então você não era casada com o Daniel ainda. Não, a gente morava junto já, Uhum. mas ainda não éramos casados. Casamos na Itália, casamos em Schio. Aí, ó, uma pessoa para contar uma experiência, gente, amorosa na Itália, um caso
amor italiano. Não, entre brasileiros, mas foi na Itália. Enfim, mas o que você trabalhava no Brasil, Luísa? Só para o pessoal saber, assim. Eu sou publicitária, me formei em comunicação social na FURB, em Blumenau, e sempre trabalhei com marketing digital. Eu já trabalhava, acho que por uns, talvez 5 anos com marketing digital, sempre em agências de publicidade em Blumenau. E no período na Itália, continuei trabalhando também com marketing digital, com Google AdWords, com Facebook, com, enfim, Tinha várias relação com a ferramentas de... empresa que você trabalhava no Brasil ou não? Sim, no começo sim, nos Uhum. primeiros 9 meses, eu acho que foi mais ou menos isso, que eu continuei trabalhando para a mesma empresa do Brasil, para a mesma agência de publicidade, com campanhas, enfim. E aí, assim, comecei a conseguir alguns freelas já daí para a Alemanha, na época. E alguns Ah, outros foras, assim. E aí isso foi ajudando até uma renda já em euro e sim. praticando um pouco mais o inglês, que até então era aquele inglês que a gente, né, Tipo o tá, meu sabia agora. falar, mas sabia falar, mas não tinha aquela experiência assim de trabalho, então acho que foi uma transição bem legal para quando a gente se mudou para Belém, eu já estava pronta para realmente procurar um emprego aqui. Entendi. Entendi. E assim, o que que levou você e o Daniel a sair do Brasil? Teve algo assim específico? Simplesmente foi uma mudança? Acho que o principal foi a busca por novas oportunidades de trabalho Uhum, e novas experiências de vida, no geral, entendi. assim. Era uma vontade de Você nós dois. você é da área de marketing, o Daniel é de que área mesmo? Ele é programador, desenvolvedor, e Entendi. sim, os dois conseguimos trabalhar com as nossas áreas aqui Aí em fora. Berlim, Uhum. entendi. E a área de vocês em Berlim, até na Europa, de modo geral, é uma área legal, assim, tem campo, digamos assim. Sim, sim, isso a gente deu bastante sorte. As duas áreas são bem fortes, tem muita procura, principalmente no caso dele, né? Acho que não é novidade para ninguém, a TI, né? O mercado está sempre super aquecido e então ele teve bastante facilidade já desde o início para arranjar, né, uma posição legal. E para mim também, querendo ou não, o marketing digital está em ascensão, já estava, né, 3 anos atrás, já estava 10 anos atrás, mas enfim. E minhas experiências no Brasil me ajudaram a arranjar um emprego aqui também. Então, sim, isso foi Deixa eu legal. só perguntar pro pessoal se eles estão te ouvindo certinho. Eu não sei se foi algum problema no meu telefone, tá bem baixo agora o áudio. Eu não sei, eu acho que foi alguma coisa com o meu telefone. Eu tô te ouvindo, mas tá bem baixo agora. Eu queria saber se o pessoal aí tá ouvindo direitinho. Galera que tá online aí, quem puder dar uma informaçãozinha aí, se tá ouvindo direitinho. Deixa eu dar já um oi aqui pra galera, ó. Tem pai, tem mãe, tem irmã, tem toda uma galera. Luísa, fala alguma coisa aí pra ver se o seu microfone tá ok. Vocês estão me ouvindo? Dá um sinalzinho, Tá ouvindo? um olá. Eu acho que alguma coisa com o seu microfone. O meu tá mais alto que o seu. Dá uma É, mexidinha aí pra ver se. eu Os posso. filhos estão falando que estão ouvindo direito. Então, se um tá ouvindo direito, às vezes eu Então que tá sou a bom. surda. Então Qualquer coisa tá, vocês desculpa avisem aí, aí eu Luísa. tiro o fone de ouvido. Não, eu acho que tá ok. O Carlos disse que também tá ouvindo aqui, mas há algum problema com o meu telefone, que tá super moderno, não é? A galera tá dando um oi aí, então legal. Ó, o Francesco aí, ó, nosso colega italiano, que parla muito, muito. Tá, vamos voltar ao nosso papo. No Uhum. caso, vocês escolheram Berlim por quê? Vários motivos. Um deles é porque eu já estava procurando emprego fazia um tempo na Itália, né, algumas Uhum, tentativas frustradas lá, e para alguns outros países também. E Berlim pareceu o lugar mais aberto a me receber. Eu fiz algumas entrevistas e foi o lugar que tinha mais oportunidades, que eu fui mais adiante nas entrevistas. entendi. E eu já trabalhava também para uma empresa, já tinha um freela com uma empresa de Berlim, então era uma forte candidata. Aí a gente começou a assistir muitos vídeos no YouTube sobre a cidade, a gente assistia bastante os vídeos no canal Alemanizando, que é muito legal, muito informativo sobre Berlim, e aí com isso a gente foi se apaixonando pela cidade.
Na época a gente estava em dúvida se ia, né, seguia vocês, ia para o Reino Unido ou se ia para a Alemanha, enfim, tinha algumas Sim. possibilidades e Berlim acabou ganhando nosso coração na época. Segue ganhando? Sim. Ai, Daniel, cadê, né? Eu tô tentando convencer eles a mudarem um pouco, mas Berlim realmente, eu amei Berlim, então eu acho que é bem difícil a decisão aí na hora de escolher e tem alguns prós e contras, né? Quando a gente fala de Reino Unido, ou um lugarzinho caro para viver. Mas, Sim. enfim, em relação a vantagens e desvantagens, por você já ter morado na Itália, está morando aí na Alemanha, em relação à comparação Europa com o Brasil e Uhum. comparando também Itália com a Alemanha, quais são assim as vantagens e desvantagens que você já assim viu de cara, que são coisas que realmente pesam na hora de colocar na balança? Eu acho que, como falando agora de vantagens, né, de morar na Europa, é, eu não tenho como negar a qualidade de vida que a gente, né, acaba conquistando aqui, uma tranquilidade pela estabilidade econômica e tudo mais. Eu acho que essa é a principal vantagem. E creio que também entra a questão de poder ter muitas experiências diferentes com um custo um pouco mais baixo, por exemplo, para viajar ao redor Uhum. aqui da Alemanha é fácil, né, acessível, e eu acho que isso é a parte mais legal. Também entra a questão de conhecer pessoas do mundo inteiro, de ter contato com outras culturas e com outras línguas. Tipo, é muito legal. Tu, né, sai totalmente da tua bolha e começa a abrir a cabeça para várias outras coisas e várias né, formas diferentes de pensar. Sim, sim, E isso é muito legal. Acho que é uma das vantagens. vantagens. E Agora, desvantagens existem? Quais desvan são? desvantagens é, claro que o principal, que eu acho que é o que todo mundo fala, é estar longe da família. Sim. A Luísa é É, toda família, gente. Então, para ela, eu sei que isso aí pesa bastante. Então, é legal assim. sim, A gente tem muita vantagem, né, de morar longe e, né, adquirir todas as experiências que você mencionou. Só que tem as desvantagens, né? A gente passa às vezes uns apertos, uns imprevistos que os nossos familiares enfrentam e a gente tem que a gente está ser pego no aqui, pulo, né? Nem sempre dá para ir ali exatamente. correndo. Sim, ainda mais nessas épocas assim, né, de pandemia, enfim, de inseguranças, de incertezas, a gente fica aqui com, né, de mãos atadas, né, de certa Sim, sim. forma, e bem preocupados. Mas essa Mas, para enfim. você assim é a pior desvantagem que tem. Pior de vantagem, claro que também entra a falta do pão de queijo. E o clima, pão de queijo, o clima, você que era de Santa Catarina, região, né, de praia, assim, Blumenau não super de praia, mas Sim, perto, né? perto, 40 minutos da praia, mais ou menos. Isso eu sinto bastante falta, assim, da Uhum. praia, do calor, eu amo verão, então pesou bastante pra mim. Na verdade, na Itália não. Na Itália não senti essa falta. A Itália maravilhosa, como sempre, sempre com céu azul, nunca decepcionando. Eu sempre brinquei, a Itália nunca decepciona, porque sempre tem um céu azul maravilhoso te esperando. Mas aqui na Alemanha, sim, senti bastante. Não só o frio, lógico que foi legal ter uma experiência nova, tu estar num lugar que tu tem que se encapar todo para sair de casa, né, durante o inverno. Mas foi muito difícil lidar com a escuridão, né? A partir das 3:30, 4 horas da tarde, tá Sim. escuro. Amanhece às 8 e já 3 da tarde, 3, 4 horas da tarde tá escuro. Isso, assim, né? Te deixa Isso é para muito baixo. louco, Isso foi né? Agora difícil. é primavera e tá escurecendo que horas, mais ou menos? Quase 9 já, umas 8:40 por aí. Agora tá maravilhoso. Isso é tipo, é uma coisa que a gente vê muito marcado, né? Aqui na Europa, assim, pelo menos, né, os poucos países que eu conheci, a gente vê isso, né? No verão, 9 horas da noite escurecendo, enquanto que no inverno, 4 horas da tarde já tá um breu, né? Super escuro. E a Sim. gente sabe que no Brasil tem horário de verão, né? Agora esse ano não teve, mas geralmente tem. Mas Uhum. assim, não é absurda, né? A diferença não é algo tão nítido. Aqui a gente vê tudo muito marcado, né? Estações, questão de horários. E Sim. isso é louco mesmo. Sim. Eu acho que a questão das estações também entra como uma vantagem, porque é muito, muito massa ver todas as estações bem marcadas Marcadinhas, né? e que
Na verdade, é uma coisa que eu nem tinha tanta noção, assim, no Brasil. Lógico que a gente tem, né, Sim, as 4 estações, mas não, né, o inverno não é tão forte. E o outono também, que a gente não vê as folhas caindo e tudo tão amarelo, tão, né, com aquelas cores maravilhosas de outono como a gente vê aqui. sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, assim, como você falou da questão de Berlim, de ter essas vantagens e tal, agora me fala um pouquinho como que é a questão, assim, de localizar a moradia quando vocês chegaram aí, que você falou que tem duas gatas, né? Duas fofas gatas que eu vou roubar do Daniel um dia, do Daniel. Isso é pra você. Catita e Pique. E como que foi encontrar moradia, seja na Itália, seja na Alemanha, se teve dificuldade em uma mais que a outra, Uhum. questão de emprego, língua, né? Que alemão deve ser uma maravilha para aprender, né? É assim, Quem facinho. sabe? A pessoa, ela já tá falando, viu, gente? Ela não fala, mas ela já tá falando, ela tá tímida. Um pouquinho só. É, tá, começando por moradia. Eu acho que na Itália não foi tão difícil porque a gente morou no interior, né? Então já Sim. tinha um pouco mais, já tinham mais possibilidades. Lógico que no início existia uma barreira pequena, mas existia uma barreira com a Sim. língua, né? Se ter que se virar num país novo quando tu não domina o idioma é sempre complicado, e essa questão do, né, de encontrar um apartamento no início foi né, um pouquinho difícil, mas Uhum. nem se compara com o que a gente passou em Berlim no início. Todo mundo que chega em Berlim geralmente chega com um apartamento temporário, a gente chama de sublet, né? Sim. Então tu aluga de alguém que já está alugando de outro, né, do dono. E aí encontra esse apartamento, né, essa moradia por uns 3 meses, às vezes 6 meses ou até um ano. E nesse período todo tu tem que ir loucamente atrás de alguma coisa Imagina. fixa. Então, é realmente ir atrás, ir correndo e fazer visitas, às vezes com outras 100 pessoas disputando um único apartamento, aí tem que fazer toda uma aplicação, parece assim um processo seletivo de trabalho, Sim, encontrar, né, um imagina. apartamento em Berlim. Isso E dificulta pelo fato de vocês terem animal? Ou você acha que é uma dificuldade meio que geral? sim, lógico que filtra, né, um pouco as nossas Uhum. possibilidades. A gente sempre foi muito transparente com todos os, né, todos os landlords, né, os donos dos Sim, apartamentos que a gente morou e, né, se caso elas fizessem qualquer dano, a gente cobriria os gastos mas eu acho que também o fato de na Europa ter essa cultura do calção, né, de ter que pagar um valor de seguro do sim, apartamento, também eles sabem que se houver qualquer dano, eles vão descontar de ti. Então, assim, diminui as possibilidades tendo animais, mas não é impossível, né? sim. É até legal a gente comentar essa questão do calção, né? Que é algo bem típico aqui da Europa, né? Antes de entrar na casa, como questão de garantia, né? Por não ter fiador, como no Brasil, Uhum. tem o sistema de calção, né? Que se faz um depósito, geralmente, e às vezes é um aluguel inteiro do mês, quando não um e meio, e Acho que aí você pra gente precisa foram ter a 2. borrachada. Às vezes Dois. 2 ou 3 aqui é comum. Sim, isso dificulta também, principalmente porque, assim, às vezes quando é casa é maior, né, o valor, quando é quarto tende a ser de 2 semanas a um mês, isso vai variar um pouco de empresa para empresa, mas não é menos que 2 semanas, isso vocês podem ter certeza, Eu acho vai que de aqui dois, nem acho é que duas comum ser semanas. por semana. Eu acho que no Sim, geral é mais mensal mesmo, mas não sei dizer. Imagino que. e que esse calção, né, Luísa, se caso a gente saia, a gente pode retirar se caso não fique danos na casa e tal. Só que muitas vezes não acontece, como foi até o meu caso na Itália, né, que eu tinha dado o calção lá e o senhorzinho amado, querido, senhor Bertone, pegou a grana, mas tudo bem. A gente, foi uma circunstância que eu também me coloquei numa situação lá que complicou. Isso é até uma dica legal para a galera que está pensando aí, seja fazer cidadania, seja estar mudando para a Europa, tem tudo isso, né? Além da questão de você ter o valor para se manter nos primeiros tempos, você tem que ter um dinheiro também para se manter quanto à moradia, né? Para o calção e para as moradias seguintes, digamos assim, um mês e pouco. Eu acho que é o que mais pesa, né? Porque para não sei
na minha situação, por exemplo, os aluguéis em Blumenau não eram tão surreais, né, quanto aqui. Sim, Então a gente se assustou bastante. Lógico que no começo a gente convertia tudo, pensava, tá, na época o euro tava uns 3, 4 reais, e aí a gente e pensava, converter tá, isso é agora você 3, morre, 4 né? vezes a mais. É, não, agora não dá pra pensar nisso. Mas a gente pensava, né, nossa, isso era caríssimo. E na época na Itália era caríssimo. A gente Sim. pensava, né, que era E caríssimo. assim, E só para hoje, eles compararem, você não precisa falar o seu valor de aluguel agora, assim, mas assim, uma base de diferença comparativa entre Itália e Alemanha, só para o pessoal ter uma noção. umas 3, 4 vezes mais. Três, De quatro vezes 3, 4 vezes mais. mais. É, É, por aí. é É tipo pesado. aqui. E é bem isso É, que a Luísa falou, né? Quando a gente chegou na Itália, a gente achou um absurdo o valor de aluguel, porque a gente fazia ainda o câmbio com real, né? E na época, sim. realmente, o euro estava na faixa de 3, nem lembro agora, 3,40, por por aí, aí, eu acho que 3 e era. pouquinho. E a gente fazia um cálculo para um negócio que era uma kitnet, digamos assim, às vezes, sei lá, saía 200 e poucos euros, 300. Isso a gente já sabe que teve uma alta agora, né? Vai variar principalmente de cidades mais bem localizadas, mas a gente já fazia o câmbio e achava absurdo, né? Nossa, como eu tô pagando um negócio pequeno desse, 1.200 reais, mais ou menos assim. É, E quando a gente chega, você chegou aí na Alemanha, nós chegamos aqui no Reino Unido e tivemos que nos deparar com algo, uma outra né, realidade, um né? pouquinho maior. É, claro que eu imagino que, pelo que a gente pesquisou na época, se fosse morar em cidades como Milão, enfim, mais Sim, centrais, aí já seria provavelmente quase o mesmo já se valor que é aqui em aproxima, né? Berlim. É, porque ainda, pelo que dizem, Berlim ainda é uma das capitais da Europa, assim, com, né, uma das capitais da Europa mais baratas, né, Sim, sim. para se viver. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação quando você chegou na Itália e aí, você sentiu um choque cultural? Algo que, Na Itália, não. As pessoas sempre nos trataram muito, muito bem. É uma uhum, coisa que, assim, foi uma surpresa muito boa. A forma como as pessoas interagiam com a gente, principalmente depois de saberem que a gente é brasileiro, era sempre, ah, vocês são brasileiros, que máximo, que demais. E sempre vinha aquela pergunta, o que vocês estão fazendo aqui? Porque eles, né, na cabeça deles, a Itália né, nem se compara ao Brasil. sim, Enfim, tudo muito melhor no Brasil, né, na cabeça deles. E, então a gente sempre tinha que responder essa pergunta. Então acho que essa é, foi, foi uma surpresa boa e não foi um choque pra gente na Itália. Assim, as pessoas eram muito calorosas, muito receptivas, muito amigas, queridas. E mesmo assim, né, no supermercado, na ótica, na padaria, em qualquer lugar, a gente era muito bem recebido. sim. Na Alemanha, não vou dizer assim que é totalmente o oposto, mas é lógico que eles são um pouco mais frios, Reservados. mais reservados, é uma ótima palavra. Vamos É, amenizar. sim, eles são diferentes, não é a mesma coisa, não... para mim, isso eu colocaria como ponto mais negativo, né, Sim, da Alemanha. Claro que não podemos julgar porque chegamos aqui sem falar praticamente nada de alemão e sim, até hoje a gente não se comunica quase nada em alemão com as pessoas. A gente, lógico, mercado, sim, serviços, tudo que a gente tem que falar pouco, a gente fala em alemão, mas a gente ainda não fez grandes amizades entendi. com Essa questão alemães até por da essa. língua, assim, por ser Berlim ser a capital, é só alemão ou tem outra língua que eles aceitam falar, né? Porque a gente sabe que os europeus são muito, né? A minha língua, meu Sim. lugar, fale a minha língua, né? Então, é que tá. A gente chegou aqui sem falar alemão, a gente consegue se virar só com inglês no trabalho, consegue se virar só com inglês em tudo, praticamente. Sim, Claro que fica um pouquinho mais difícil com questões burocráticas, mas não é assim essencial, fundamental para morar em Berlim falar alemão. Dá para sobreviver com inglês. Né? A gente como entende como a gente decidiu, né, seguir a nossa vida aqui por enquanto, então queremos aprender, estamos ainda estudando, mesmo depois de sim. 2 anos a gente continua estudando. Vai demorar para a gente chegar lá, mas a gente está tentando ainda. Calma.
Se eu já tô demorando no inglês, imagina vocês no alemão, né? Ai, meu Deus do É céu. bem difícil, é bem difícil. Às vezes dá um desânimo, mas a gente segue. O fato Mas de não enfim, ter, assim, a gente não ter proximidade com a língua, né? É diferente do inglês, né? Que você já ouviu uma coisa ou outra. A gente tem muita questão da cultura americana presente no sim, Brasil. Acho que alemão é uma coisa assim, só se você participar de colônia, né? Ter alguém na família, senão dificilmente você vai sim, ouvir alguma coisa, né? sim. Mesmo Eu, sendo de Blumenau, não é uma coisa assim que, né, desenvolvi como, como, como gostaria quando criança. Então, entendi. Deixa eu sim, é te perguntar uma difícil, coisa. mas a gente vai tentando. Desculpa, eu te cortei. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não tem No problema. o seu caso, para você estar na Europa, você pode contar como que é a questão de você se legalizar? O que que vocês fizeram para estar aí morando numa Uhum, boa? Para a galera saber assim, tem gente que tem interesse, né, de morar na Europa. De modo geral, o que que sim. vocês fizeram? Quando, quando a gente tomou a decisão de vir para a Europa, a gente não. A gente tinha algumas possibilidades. A gente poderia procurar emprego nas nossas áreas e ver se alguém, se alguma empresa, né, patrocinaria o nosso visto, ou a gente poderia ir atrás da cidadania italiana, né, na Uhum. época, ou, enfim, tinha algumas outras possibilidades, assim como existem milhões de possibilidades dependendo do país, visto de trabalho, visto de estudo, visto só para estudar inglês, enfim, dependendo do país tem várias opções. E para quem quer, né, sempre tem opção. Sim. E no nosso caso, a gente decidiu pelo caminho da cidadania italiana, pela família do Daniel, do meu marido, e para a gente foi o caminho mais fácil, né? Legal. O Daniel que Para tem quem a tem cidadania, né? E você fica como a isso. esposa. Você pode até comentar assim com o pessoal como que funciona esse processo, né? De ser a esposa, o que que você teve que pedir, seja na Itália, o que que você teve que Uhum, pedir aí na Alemanha, só para o pessoal ter uma ideia de como funciona, se é uma vez só que pede para a Europa inteira ou não, como que funciona. uhum. Certo. A gente, na época, quando a gente se mudou, a gente não era casado ainda, então, assim que saiu a cidadania italiana, a gente morando na Itália, a gente começou a ir atrás dos papéis para a gente se casar lá na Itália mesmo e, consequentemente, tirar o meu visto, meu permesso de soggiorno italiano. E esse permesso valia só para a Itália. Então, a gente fez todo o procedimento, né? Tiramos esse meu visto, que me permitia morar lá e trabalhar, enfim, ter acesso à saúde pública e tudo mais, assim como um cidadão. E, mas para se mudar para outro país é um novo visto. Então, aquilo realmente valia só para a Itália. E quando a gente Em se relação mudou ao para permesso, Berlim, eu isso é tive que legal ir comentar atrás. que você fez o permesso, demorou um pouquinho, né, para sair, mas você tinha um protocolo, né, que te permitia ficar morando lá legalmente Isso, como esposa dele. Isso, como brasileiro, pode ficar na Europa por até 3 meses. E durante esse processo, né, passou dos 3 meses, logicamente, foi mais demorado fazer o meu visto do que foi fazer a cidadania italiana do Sim. Daniel. Mas eu tinha, né, um protocolo do processo, que o processo estava em andamento, então se fosse eventualmente parada pela fiscalização, pela polícia, enfim, eu tinha esse protocolo que eu andava sempre com o meu passaporte brasileiro e esse protocolo Uhum. comigo. E isso me garantia poder estar lá, e, enfim, se precisasse de alguma E daí coisa. chegou na Alemanha, você teve que fazer esse processo de novo, já que na Itália valia só para a Tudo de Itália. novo. Isso, Apesar de ser União Europeia, uma coisa, não tem nada a ver. Cada país, se você tiver que mudar, você tem que fazer isso. tudo de novo. O meu visto na Itália era só para Itália, meu visto agora na Alemanha era só para Alemanha. Quando a gente chegou em Berlim, foi bem mais fácil do que foi na Itália. Ao contrário dos 7, 8 meses que levou para fazer o processo do Sim. visto na Itália, na Alemanha, em uma semana ou 2 semanas, eu já estava com o meu visto na mão, que me permitia trabalhar. No começo ele era um visto temporário, só de 6 meses, se eu não me engano. E aí Uhum. logo eu já tinha um agendamento para fazer um visto mais permanente, que é de 5 anos. Então, Entendi. em coisa de 2, 3 meses, eu já tinha um visto de 5 anos. E na Itália, eu tinha um visto de 2 anos que levou
né, 7, 8 meses quase para demorou fazer. 2 anos para Então, isso sair, foi né? Pra bem gente mais ficar um fácil, negócio né? que vale Logo 10 que anos. a gente chegou em Berlim, já estava com visto na mão. E aí agora o meu visto da Itália já não vale mais, né? E eu tenho Entendi, aí a garantia do visto alemão por mais um bom tempo ainda. entendi. E você, agora mudando um pouquinho de rumo, assim, quando seja na Itália, seja aí na Alemanha, onde você está agora, teve algo assim que você teve surpresa, algum perrengue, algo que, nossa, eu nunca esperei que ia fazer isso. Até queria que você comentasse, né, o além do 5K que você tem aí para, né, já divulgar para a galera, que eu acho que foi uma Uhum. surpresa, apesar de você ser uma pessoa sempre artista e tal, mas acho que foi algo que não sei se já passava na sua cabeça antes. Eu acho legal você contar nesse momento. Uhum. Tá, sobre perrengues primeiro. Perrengue, primeiro, vamos essa parte ruim. Perrengues, eu acho que o principal foi logo que a gente se mudou, as questões burocráticas, que na Alemanha, né, são todas em alemão. Não tinha como lidar com isso em inglês, não, né, as pessoas não foram receptivas nesse ponto em inglês, nem mesmo para fazer o visto. Então, né, no escritório ali de estrangeiros, mesmo lá a Sim. gente teria que falar alemão, que a gente não falava nenhuma palavra ainda na época. Então a gente teve que, né, ir com uma assessoria para fazer a tradução para a gente. Eu acho que esse foi o principal perrengue, assim, em todos os processos burocráticos, não ter como se comunicar com uma pessoa. Acho que sempre, E como, sempre é como é difícil. difícil, né? Você querer falar e não fala, né? E a gente se sente mal, porque a gente entende que a gente está no país deles e a gente tem que, né, se adequar à situação. Sim. Então, foi bem difícil, né? No começo ainda é. Toda vez que tem que fazer alguma ligação para alguma situação mais burocrática, é sempre, oh, ai meu Deus, tem que falar alemão. Ondas Mas vamos vamos levando. ligar juntos. Sim. E sobre o Além do 5K, o Além do 5K é o meu Instagram de corrida. Eu já na Itália já tinha começado com esse projeto, digamos assim. Eu sempre gostei de esporte, sempre corri, mesmo no Brasil. E aí, quando estava na Itália, como já tinha um pouco mais de tempo livre, começou a me dar uma vontade de levar isso mais a sério e ter um projeto aí de me desafiar como corredora. E aí, quando eu Sim. cheguei em Berlim, como aqui tem uma das principais maratonas do mundo, né, uma das majors, isso foi me inspirando a procurar me desafiar ainda mais. E aí eu me inscrevi no mesmo ano na meia maratona de Berlim e depois na maratona de Berlim, né, uma em abril e outra em setembro. E aí, em Quanto que setembro do é? ano Quantos passado, quilômetros que é a meia maratona e a a meia é maratona? 21 e a maratona é 42 quilômetros. Meu Deus. E aí eu treinei Eu não por dou nem uma volta do um quarteirão. ano para chegar lá. Sim. E aí eu Essa foi criei a esse sua, digamos Instagram assim, além a do. sua surpresa, a melhor surpresa, assim, que você acha que Berlim te reservou? Eu acho que foi uma das principais. Foi o dia da Maratona de Berlim foi um dos dias mais especiais, assim, na minha vida. Foi uma energia que eu não consigo explicar, assim. Imaginava que não era capaz de fazer aquilo, né? E depois de tanto esforço, conseguir completar foi muito, muito legal, foi muito especial. Não, e a gente está falando aqui do tanto que você correu, mas quem te acompanha viu o seu preparo, né? A questão de inverno, tá treinando, né? Porque muitas vezes as pessoas não pensam nisso, né? Principalmente muitos brasileiros que estavam te acompanhando, muitas vezes não colocavam, né? Que isso poderia ser um empecilho, porque, meu, frio olha, meus parabéns, porque eu não saía nem para ir no mercado comprar uma batatinha, né? Obrigada. Não, mas o que eu sempre falo quando as pessoas me comentam isso comigo é que não adianta. Se tu quer alguma coisa, tem que correr atrás, nesse caso, literalmente. Sim. Mas em relação a tudo, né? Em relação a morar fora do Brasil, em relação a correr uma maratona, a mudar de emprego, enfim. Né? Tem que Quem vai passar, lá e né, os busca, perrengues, né? lógico, muitos, mas tudo é Ô, Luísa, possível. agora uma coisa assim, eu não sei se acontece com você, eu fiz essa pergunta ontem para a Aline, mas muitas Hum. vezes quando a gente sai do Brasil, a gente
tende, em alguns momentos, se sentir sem pátria. Vai palpitar no Brasil, o pessoal que estava no Brasil não aceita, porque você é brasileiro, mas você saiu daqui, então não se mete mais aqui. E a mesma coisa às vezes acontece você na Alemanha, não vai opinar alguma coisa, porque o alemão vai falar, não, aqui não é sua terra, você só está morando aqui, fique na sua. Acontece isso com você? Você já sentiu isso em algum momento? O que você tem a dizer sobre isso? Eu nunca passei por isso, assim, pessoalmente, mas eu confesso que eu me bloqueio por achar que isso vai acontecer comigo. Então, por exemplo, no período das eleições, eu não me... né, não fiquei falando minhas opiniões, não fiz campanha, Sim. a não ser para as pessoas bem próximas de mim, eu não me manifestei, justamente por um bloqueio, pelo medo de que alguém iria me julgar dessa Não que forma. você não tivesse Apesar uma de opinião hoje, formada, mas exatamente. Hoje eu não que eu me arrependo, mas eu não sei se eu agiria da mesma forma. Eu acho que eu tenho direito, enfim, de me manifestar sim, se entendi. eu tiver fim. Então, sim, mas eu sei de pessoas que, sim, passam por isso e, e da mesma forma, assim, aqui também não me sinto no direito de opinar em certas situações porque não sou alemã, porque, né? Eu sinto esse julgamento, mas na verdade é uma coisa minha. Ninguém nunca me fez nenhum mal nesse sentido, nem um brasileiro de dizer que eu não tenho, né, não poderia expressar minha opinião e nem um alemão. Isso é realmente uma coisa minha. Entendi, mas uma coisa que você mesmo já se bloqueou e preferiu, Uhum. optar pelo silêncio, digamos assim. Ai, desculpa, meu, é esse meu telefone moderno, tá? Eu vou mostrar só um pedacinho para vocês entenderem a situação da pessoa, peraí. A pessoa ela derruba, olha lá. Não, isso aqui é dedo, tá, gente? Não é falta de dinheiro. A pessoa passa creme na mão, mas ó, tá rachado. Eu derrubei no chão e tá dando uns problemas esquisitos aqui. Daí agora eu tô com o do marido. Desculpa te interromper. A Tranquilo. pergunta foi: você voltaria a morar no Brasil? Sim, eu voltaria, com certeza. Eu acho que, como eu falei antes, o que mais a gente sente falta da família. Sim. Voltaríamos, com certeza. Lógico que agora não está nos planos, mas sim, sinto falta da comida, das pessoas, da praia, do clima. E a gente não sabe como vai ser no futuro, mas não é uma Não coisa que a descarta. gente descarta, exatamente. Entendi. A questão até que você falou de comida aí, você estranhou muito a comida aí da Alemanha? Não, sou de Blumenau, mas em relação à comida alemã, não. Não estranhei, mas acho que a gente estava mal acostumado quando a gente saiu da Itália, que a comida era maravilhosa e não é a mesma coisa que é uma das coisas que mais me incomoda, a falta da comida brasileira e também da comida italiana. Ainda bem que a gente está muito bem servido de bons restaurantes italianos aqui, né, e alguns brasileiros também, mas não é a mesma coisa. Entendi. Que aqui na Itália, né, aquela vida de vinho, queijo, né? Uhum. Com o senhor Daniel fazendo churrasco pra gente. Gente, Itália, olha, quem for pra lá se prepare, porque o negócio dá uma inchada, não sei o que acontece. Eu fico brincando que a gente tinha que revezar um ano morar na Alemanha para perder uns quilinhos e um ano morar na Itália para ganhar uns quilinhos e assim Pode ser uma se manter opção. no equilíbrio. Eu acho que tem que ser um tempo nem menor na Itália, porque senão ficar um ano onde emagrece, onde ganha o mesmo tanto, não vai dar certo. Agora sim, para quem mudou de Itália, de Brasil para Itália, Itália, Alemanha, né? Segue uma linha aí para novas mudanças ou se mudar vai ser Brasil? Tem algum plano de talvez conhecer algum outro país? Tipo assim, vou morar 2 anos aqui. Ó, deixa o Daniel ouvir, que eu imagino que ele tá aí até o cabelo arrepiando, assim, né? Mas há essa possibilidade ou não? Sim, eu gosto de manter as possibilidades abertas. A gente está muito bem aqui em Berlim, a gente tem estabilidade, a gente tem muitos amigos que, né, a gente já, assim como a gente fez amizade com vocês, a gente também conheceu muitas pessoas maravilhosas aqui, a gente vai se Uhum. apegando. Sim. E
enfim, até questão assim de trabalho, por enquanto aqui tá ótimo pra gente, mas não descartando também a possibilidade de morar em outros lugares. Sabe que meu sonho é estar em Londres, então isso sempre vai estar na minha cabeça de certa forma, mas no momento a gente não tem motivos para sair daqui. Eu acho que você tinha que aproveitar esse momento e fazer um apelo já pro seu marido. Vai que ele não tá aí na sua frente agora. E talvez ele não queira aparecer na live, né? Mas o Daniel, gente, a gente tá tentando convencer ele a vir pra Londres também. Mas é aquela coisa, né, Luísa? Berlim também é apaixonante, né? Tem muita gente Sim. que fala que a Alemanha, né, é o pessoal, né, muito fechado e tal, e fala, ah, não, a Alemanha não é pra mim e tal. Até teve uma vez que eu escrevi um post, na época que eu fui fazer uma viagem aí com vocês, eu fiz um post no blog sobre Berlim, e teve um cara, nossa, ele ficou tipo, enfurecido, era um brasileiro, que tipo, ele não concorda com algumas posturas, né, da Alemanha antiga, né, que a gente sabe que tem uma história, a Alemanha, assim como toda a Europa, é carregada de história, mas tem uma história muito pesada, né? É, A Alemanha que vocês devem ter visto de perto aí, em várias coisas que vocês andam pela rua, né? Até é legal você comentar sobre isso. Berlim traz essa memória ruim, digamos assim, de a histórica que a gente sabe. eu acho que, assim, lógico que traz, mas o interessante é a forma que eles encaram isso, eles não tentam esconder nada Uhum. do que aconteceu. Existem muitos memoriais e, né, muitos eventos, muitas celebrações, para que não se esqueça de que isso aconteceu, que se lembre para que não se repita. E acho que isso é uma forma bem legal de, né, de encarar tudo que Não aconteceu. adianta jogar para baixo do tapete, né? Algo que fez parte da história, por mais triste que foi, talvez aprender a lidar com essa história evita ter problemas no futuro, né? Parecidos, digamos assim, semelhantes. Sim, exatamente. Entendi. Então, por enquanto, você não fecha as portas, mas não há planos para mudanças. Não, por enquanto não. Entendi. Eu queria ver se alguém tem alguma pergunta aí, porque assim, de modo geral, as perguntas básicas que eu ia fazer para a Luísa, questão de moradia, vocês viram que ela falou, né, de preços talvez não super acessíveis, mas pagáveis, né, comparando ao salário que é pago dentro do país, né? Tem a questão de quem tem animal, alguns empecilhos a mais na hora de alugar, mas não é impossível, né? Até é legal você falar, Luísa, vocês arrumaram as gatas no Brasil, elas são do Brasil, né, as gatas. Sim, elas são brasileiras, agora Do Brasil. elas têm um passaporte italiano. Eu não tenho um passaporte italiano, elas têm. Que gatas abusadas. Não, brincadeira. Não, a gente, sim, elas são do Brasil, a gente já tinha elas há uns 2, 3 anos antes de decidir mudar e, né, quando veio a decisão, a gente jamais deixaria elas para trás, então Uhum. trouxemos elas. Tivemos que passar por um processo meio chatinho para trazer elas, né? Sim. Mas estão aí. Mais ou menos, como é que foi esse processo aí para quem tá vindo com bicho, né, para Europa, assim, né, de geral, animais domésticos? É muito burocrático, muita grana, muito tipo, né? Não precisa entrar em super detalhes, Uhum. não, mas assim, de processo, de procedimento. A gente deu um pouco de sorte porque o hospital veterinário que a gente já levava elas tomou conta, né, de quase todo o processo. Uhum. A primeira etapa é colocar o chip nelas, né? Elas foram chipadas logo, né? Foi a primeira etapa. Aí elas tiveram que fazer vacinas, algumas vacinas que eram, né, obrigatórias, e passaram por um período de, digamos assim, uma quarentena, em que foi feito um exame nelas de raiva, Uhum. e assim, garantia que elas não tinham, né, nenhuma doença, alguma coisa que pudesse ser transmitida para cá e tudo mais. Então, foi, sim, foi caro na época, não, o mais complicado era porque eu tinha que mandar os exames dela até São Paulo, não tinha, eu não me lembro mais o nome do órgão que fazia Sim, esses exames, mas tinha na cidade, é um não órgão tinha. nacional, digamos assim. Depende, acho que tinha alguns outros, mas na época estavam fechados, então só tinha em São Paulo. Então a gente tinha que mandar
o exame delas para lá, para daí eles fazerem um certificado, e aí voltava para o hospital veterinário, e aí depois tinha que pegar esse certificado e levar até Itajaí, onde era o Tipo escritório de centro, né? exportação, alguma coisa assim, que aí emitiu a autorização delas para viajar. E aí isso foi burocrático, complicado. Assim, eu não sei mais te dizer valores, porque eu realmente não me lembro. Assim, os chips, acho que Elas foram não coisa de vieram cento e com vocês, poucos. né? Elas não chegaram. O Daniel foi primeiro, né, para a Itália. Na época ele foi um mês antes. E depois eu viajei com elas. Ah, A gente viajou com a Alitalia e na época eles não permitiam que eu viajasse com elas na cabine e só se o Daniel estivesse comigo. A gente teria que daí estar em cabines separadas e porque daí cada um carregaria uma gata. E é aí como eu tava possível, sozinha, digamos, um por pessoa, até seria possível. O problema é que você estava com dois. exatamente. E aí então eu tive que elas tiveram que ir no porão. Né, existe Uhum. uma cabinezinha especial para animais, né, com né, o ar, enfim, tudo preparado para os animais. Não, E aí elas foram dentro da mesma caixa, assim, né, uma mesma sim. caixa de transporte, uma caixa para um labrador. E aí com comida, né, com a fraldinha, né, para fazer as necessidades, comida, água e tudo mais. E aí quando eu cheguei na Itália com elas, quando eu cheguei na Itália tinha, né, um senhor me esperando com o carrinho delas, carregando elas. Ah, Foi. foi no Cheguei mesmo chorando. voo, mas elas vieram à parte. Imagina o seu aperto, né? A gente fica apreensivo. Sim, foi bem Mas daí difícil. foi tudo, assim, foi burocrático, né? Não foi barato, mas é possível, né? Para quem tem animais. Eu, por É exemplo, eu possível. tenho, né, dois doguinhos, estão com a minha mãe. Minha mãe tá querendo se apossar dos meus doguinhos. É difícil. A gente vai ter que brigar pela herança aí depois. Mas é possível, né? Tem a possibilidade. Aqui, por exemplo, eu não sei se em Berlim é a mesma coisa, mas aqui, por exemplo, quem traz animais tem que, né, fazer todo o procedimento de adestramento aqui, tem que Hum. pagar por isso. Os cachorros aqui é até engraçado. Aqui Uma também. curiosidade de quem acho que é padrão europeu, né? Uhum. Cachorros, eu não sei aí, mas aqui, meu, acho que se eu escutei um cachorro latir na vida foi muito. Sim, não, a gente não escuta. Eles são muito bem educados, passivos. Justamente por causa disso, né? Devido a esse adestramento, né? Que é obrigatório, não é uma questão de escolha. Então, todos os cachorros aqui a gente vê, né? Correndo pelos parques aí, é tudo tranquilo, Sim. Quando a gente né? escuta algum cachorro latindo, até a gente olha assim, chama atenção, porque não é comum. Esse sim é um choque cultural esse. É Isso sim. verdade. Isso é um choque cultural, é verdade. Então, eu queria só ver se o pessoal tem alguma pergunta aí, porque senão eu vou encerrar com a Luísa. Desde já agradeço o super papo. É muito Imagina, legal a sempre. gente, né, a gente saber assim, né, das experiências dos outros, né, ver como é que é, porque nem tudo são flores, mas também não é todo ruim, né, Luísa? Muita coisa a gente acrescenta para bagagem aí. Sim, sim. Acho que Ô, vale a pena Luísa, para todo mundo que tem vontade. eu tô vendo aqui, acho que a sua irmã tinha entrado, e você não Uhum. vai, a sua irmã não tá afim de vir para cá também já? Ah, uma hora ela vem. Você tá no Vontade eu processo sei de que não falta. convencimento? Eu sei. Não, acho que não precisa convencer, não. Acho que quando der, ela vem, sim. Entendi. Acho que o Ó, Francesca está perguntando. o Francesco está fazendo uma pergunta bem específica, ó. Quando vão voltar a morar em Esquil? Francesco mora lá em Esquil, marido da Marina, que vai participar aqui com a gente, italiano, e tá aí, ó, chamando na chincha a Luísa. Vai, Luísa, responde pra ele. Sei- Ai, super quero, Francesco. Sempre quero. Skillzinha mora no meu coração e vocês fazem muita falta. Lógico que a gente se apegou um pouco à vida movimentada de Berlim, mas Skill é especial. A gente, né, aquela experiência de cidadezinha pequena, a gente sempre vai sentir falta e guarda no coração. Quem sabe um dia. Blumenau é. Agora eu não lembro agora, mas Blumenau é grande? Blumenau tem 350 mil habitantes por aí. Então, quando você foi para Esquil, que Esquil tem na faixa de uns 40 mil, né? Se eu estiver errado, Francesco e Marina e pessoal aí de Esquil já corrige aí.
De 350 para 40 fora, né? Uma questão de cultura europeia, daí de repente você vai para Berlim de novo, né? Fica oscilando em cidade mediana, cidade pequenininha e depois uma cidade maior. É, Tipo, foram. qual dos tipos te encanta mais, né? Do tipo de cidade, assim. Ah, eu gosto bastante da cidade grande, então Do acho que agito. Berlim me encanta bastante, assim, né? Ter tantas possibilidades num lugar só, tão pertinho de casa, isso me encanta bastante, mas não deixo de gostar nem um pouquinho do charme da cidade pequena, de Skill. Mais Foram pra, duas experiências maravilhosas. mais pra morar agora. É, pra morar talvez também, mas Sim. acho que depende do momento da vida, assim. Entendi. Assim, só uma coisa que eu esqueci de perguntar, Luísa, para a gente acabar, a não ser que venha alguma pergunta aí que quem quiser possa fazer. Berlim, assim, o que que te oferece, assim, seja de lazer, seja para esportes, que você vê que é um diferencial, até em relação aos outros países que você conheceu da Europa, né? Que você já fez um rolê razoável pela Europa. O que que tem em Berlim, assim, que você fala assim, nossa, isso aqui realmente me encanta nessa parte de vida, de qualidade de vida? Diferente em relação a outros países da Europa, é difícil dizer, assim, eu acho que é tudo meio Uhum. parecido. Em relação ao Brasil, eu não sei, eu tenho a impressão que o Brasil é um pouco mais ativo, ou que pelo menos a gente vê esportes ao ar livre com mais frequência. Pelo menos nesse sentido, sim. Eu acho que aqui eu vejo muito mais corredores, mas talvez por ser uma cidade com uma maratona major, enfim, tem essa cultura de corrida. Mas, no geral, acho que, não sei, eu tenho a impressão que eu vejo as pessoas mais ativas no Brasil. Talvez o clima, né? Mas em relação a outros países, não sei dizer. Até talvez por causa do clima, né? Berlim, assim, a maior parte, você falou que é bem marcada as estações, mas a maior parte é frio, né? Ou não, assim. Sim, a maior parte é frio, são, né, 6 meses de frio e escuridão, então com certeza isso dificulta, assim. No Brasil é tudo mais fácil nesse sentido. Essa é a parte triste que você falou, né? Pra quem gosta, né? Pra quem gosta de verão, de repente entrar num lugar que é escuro. Ó, a Renata aí, É, deixa eu dar um oi pra Renata. A Renata mora aqui em Londres também. Ela disse que uma das coisas que ela ama na Alemanha são as ruas limpíssimas. Aí, Luísa, e você que mora em é, Berlim, mais ou menos ou não? Berlim, o que que você tem achou de muita gente Berlim? que tem, tem muita gente que diz que Berlim não é Alemanha, né? E aí, no caso, quem não é de Berlim, né, os alemães que não são de Berlim, não concordariam com ela se estivesse falando de Berlim, porque sim, tem ruas limpíssimas, tem, né, uma cidade linda, mas tem algumas regiões que já não são tão limpas assim. Mas são contrastes, né, da cidade grande, enfim, Uma em coisa de relação a cidade grande mesmo, outras né? regiões. Até, Luísa, quando Sim, a gente foi aí, que sim. a gente pôde ver muita questão, né, da região do lado oriental e do lado ocidental, né? Como que é diferente um lado do outro em questão de desenvolvimento, só que tem um lado bonito né, na parte mais antiga, digamos assim, e na outra parte mais nova, só que daí falta, né, aquele quesinho aconchegante do antigo. E isso é bem marcado dentro da mesma cidade, né? Até pela questão da época do Muro de Berlim. Uhum. Sim, Berlim tem várias regiões que são muito diferentes uma da outra, assim, realmente consegue sentir a cultura de cada bairro, assim, a gente vê vários memes até, né, da diferença de cada bairro realmente tu vê, assim, né, no lado que a gente mora aqui no East Side é um pouco mais alternativo, ainda em desenvolvimento, enquanto em algumas áreas lá do West Side assim, tudo muito mais elaborado, em alguns pontos as ruas mais limpas, uma estrutura diferente, mas cada uma tem seu charme, né? A gente ama morar nesse lado aqui, com todas as Aham. possibilidades que tem, mas quando a gente vai para outro lado, a gente também acha tudo muito lindo, né? Ainda É mais essa diferente mesmo. parte, essa área de vocês é bem a área de pubs, né? De barzinhos que na época de verão brota de gente, né? Nessas ruas Sim, aí. sim, aqui nessa região que a gente mora é tudo bem movimentado e bem tem muito acesso, tem acesso a muitos tipos de restaurantes, de, enfim, culinária do mundo inteiro. É bem legal. A última pergunta seria pro Daniel, né? Se ele já acostumou ou não com a cerveja quente.
Eu acho que eu posso responder por ele que sim. Tá muito alemão. E você também, né? Caiu a internet? É a minha ou é a da Luísa? Estão me ouvindo aí? Oi, gente. Então, como a gente é muito formal, somos pessoas muito queridas, nós vamos fazer o encerramento, né, adequado, porque a Luísa foi convidada e houve um problema técnico nosso aqui. Então, para ela poder dar tchau e até, né, se dispor para tirar qualquer dúvida e caso alguém tenha, eu vou chamar ela aqui para ela dar um tchauzinho pra gente, ficar bem bonitinho, pra gente fechar essa live que foi muito legal. Deixa eu chamar aqui. Aí. Aí, Ê! voltei. Não, o legal é que, tipo, a sua internet, eu acho que foi, né? A sua bateria e a minha internet aqui ao mesmo tempo. Eu falei, meu Deus, será que estão me ouvindo ou não, né? Eu falei, vou me segurar dos palavrões aqui pra não sair. Não, tá certo. Mas eu chamei você pra gente encerrar mesmo, te agradecer pelo papo. Muito obrigada por esclarecer as dúvidas aí, tanto minhas como de uma galera aí, né? Não que eu já esteja decidido mudar pra Berlim, mas vai saber, né? Se um dia a gente não vai dar um rolê aí, aprender um alemão. Mas eu queria que você se despedisse aí da galera. Quiser deixar as suas redes sociais, digitar aí nos comentários para galera acompanhar, seguir. Sim, obrigada pelo convite. Primeiro, adorei, acho que foi um papo bem legal. Também me coloco à disposição se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar pessoalmente sobre Berlim, enfim, sobre viajar com gatos, sobre minha experiência na maratona, enfim, qualquer dúvida que tiver, é só perguntar. O meu Instagram é Luísa Nascimento, eu vou colocar aqui. E eu também tenho um Instagram mais específico de corrida, se alguém, né, corre e tiver interesse. Enfim, estou à disposição. Digita aí pra gente, então, nos comentários. Galera, sigam aí a Luísa. Sigam o Instagram dela também de corrida. Pelo menos para vocês se animarem e não serem pessoas sedentárias como eu. Porque a Luísa é um exemplo de pessoa atleta. Então vão lá e copiem, sigam ela. Inclusive eu vou falar pro meu pai, que meu pai é atleta e coitado, ele tenta incentivar as 3 filhas dele cozida, que não faz exercício por nada. Então eu vou falar pra ele, ó, segue minha amiga aí, já tá bom, não se conforme, porque eu, Cauane e Caroline, não somos do exercício físico, a gente gosta do levantamento de garfo, né? Ô Luiz, você é tão atleta que você até convenceu o Daniel, né, a fazer exercício. Sim, um pouquinho, né? É um processo. Mais ou menos. Mas muito obrigada. Olha, a Renata tá me queimando aí, escrevendo que eu te conheço, Renata. Fica na boa. E a Renata, Luiz, é a que eu morei na casa dela, então ela sabe de alguns detalhes, entendeu? Que a gente come pouco, que a gente tem uma, né, uma nutrição bem adequada, né? Nós seguimos uma dieta certinha. Vocês sabem também. Mas então vamos encerrar. Muito obrigada pela sua participação. Adorei o papo. Obrigada, galera, e você. Um beijo. Fala pro Daniel que ainda vou obrigá-lo a participar com a gente também, porque é legal contar da experiência dele. Mas isso aí depois eu acerto com ele. Sim. Um beijo, obrigada. Obrigada quem assistiu. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.